Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E esse aqui, ó, R$100 é o valor com o qual você consegue investir em grande parte dos fundos imobiliários disponíveis no Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Bom pessoal, você que tem interesse no mercado imobiliário, quer começar a investir nesse mercado, mas não tem muita noção do que está disponível, ou principalmente para você que acha que investir no mercado é só se você comprar uma casa ou um apartamento, galpão, seja qualquer tipo de imóvel físico. Então, para você que pensa dessa forma, existem os fundos de investimento imobiliário, popularmente conhecido como FII. Os fundos imobiliários são uma ótima opção para você que tem pouco dinheiro para começar a investir, e além de serem considerados de baixo risco, você também não vai precisar se preocupar com um monte de coisa que envolve ter um imóvel físico, como por exemplo, fazer toda a gestão desse imóvel, reforma, lidar com o inquilino, cobrar aluguel e tudo mais. Tudo isso é feito pela equipe de gestão do fundo. Mas na prática, o que são os fundos imobiliários? São fundos de investimento destinados à aplicação de recursos em ativos imobiliários, normalmente para construção ou aquisição de imóveis, mas também você pode adquirir outros títulos vinculados ao setor imobiliário. Posteriormente, esses imóveis adquiridos ou construídos pelo fundo, eles são alugados e os valores provenientes desses aluguéis são convertidos em dividendos para os seus investidores, para todos os cotistas. Mas é claro que a gente tem alguns custos envolvidos aí, como por exemplo a necessidade de manutenção desses imóveis, e a gente tem também a parte da administradora do fundo, Então a gente tem a taxa de administração e taxa de performance. Pode haver também alguns outros custos como corretagem, custódia e as taxas DB3. Mas a maior parte dos bancos, dos principais bancos e corretoras, eles não cobram a parte de corretagem e custódia desses títulos, tá, pessoal? Então vale a pena você pesquisar, se você optar por fazer esse tipo de investimento e buscar um pouco mais de informação sobre os custos de cada corretora ou banco que você for investir. Não fique fixo ao banco que você já trabalha, principalmente se ele for um bancão. E toda a parte de gestão, e responsabilidade sobre o que fazer com os recursos do fundo, ela é tomada pelo gestor do fundo. Mas é claro que o gestor do fundo ele não vai tomar decisões deliberadas, ele precisa seguir regras pré-definidas que normalmente são estabelecidas quando se forma um fundo imobiliário. Mas tem uma coisa muito importante que as pessoas geralmente não conhecem ou muitas vezes não entendem muito bem. Os fundos imobiliários, apesar de na maior parte das vezes eles te gerarem rendas mensais ali, todo mês vai cair um dividendo na sua conta, eles não são investimentos de renda fixa, tá? Principalmente porque a locação, você pode ter vacância nos imóveis, então tudo isso pode alterar a rentabilidade do seu fundo. Além disso, você tem o valor das cotas que pode variar de acordo com o momento do mercado, com o momento não do mercado como um todo, mas também do mercado micro daquele fundo imobiliário, tá, pessoal? Então é bastante importante que vocês entendam isso. Não é garantia que o valor vai cair sempre igualzinho para você todo mês, tá, pessoal? Inclusive, os fundos, eles não são obrigados a fazer o pagamento mensal, apesar de grande parte deles fazer, tá? A regra estabelece que esses pagamentos têm que ser no máximo semestralmente, tá? Mas aí nos próximos vídeos, pessoal, eu vou mostrar para vocês os principais fundos imobiliários que a gente tem disponível no Brasil e também vou mostrar em outros países como é que funciona, como é que você consegue investir em fundos imobiliários, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, em vários outros lugares. Mas para você ficar sabendo em primeira mão quando eu postar esses próximos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado aí toda vez que a gente postar um novo conteúdo aqui, o que eu tenho feito semanalmente para vocês. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês alguns pontos positivos, dos fundos imobiliários e alguns riscos que envolvem também esse mercado. Porque todo tipo de investimento existe risco, pessoal. Não existe investimento sem risco, tá? E o primeiro ponto, pessoal, é que você consegue investir muito facilmente com menos de R$100. E eu vou mostrar nos próximos vídeos também como que você faz para investir. Vou dar algumas sugestões aí de como eu analiso esses fundos, quais são os critérios que eu utilizo, tá, pessoal? Então, fica com a gente aí nos próximos vídeos. Outro ponto positivo é a liquidez, tá? Muito diferente de um imóvel tradicional,
que você precisa anunciar, precisa depender de um corretor, apresentar o imóvel e tudo mais. O fundo imobiliário você consegue negociar ele muito facilmente ali com seu celular e tudo mais. E você consegue fazer isso em minutos. É claro que existem riscos também relacionados a isso, eu vou falar já já, tá? Outro, né, que eu acabei de falar também, é que por lei você tem que receber dividendos desse fundo, ou seja, os rendimentos do fundo eles precisam ser distribuídos no máximo a cada 6 meses. Mas a boa parte dos fundos faz isso de maneira mensal. E aí, sobre esses dividendos, pessoal, não tem incidência de imposto de renda. Mas é bastante importante que você separe os dividendos que você recebe que realmente não tem incidência de imposto de renda e o valor que você precisará pagar de imposto de renda quando você vender sua cota do fundo. Mas é claro que isso só vale se você tiver uma valorização. Por exemplo, você compra um fundo, né, o título de um fundo por R$100 e você vai vender ele depois de algum tempo por R$150. Então, nesses R$50 que você teve de lucro, você vai ter uma alíquota de 20% referente ao imposto de renda. Então é importante separar ali. Os dividendos, tudo aquilo que você vai receber mensalmente, trimestral, semestralmente, dependendo do fundo, não tem incidência. E se você vender o seu título, né, sua cota do fundo, você vai ter incidência de 20% sobre o valor do lucro que você obteve. Além disso, pessoal, você tem uma equipe especializada que vai ser responsável por fazer toda a parte de gestão dos empreendimentos, do empreendimento ou dos empreendimentos, porque você vai ver mais para frente que tem fundos que tem um único imóvel e você tem fundos que tem vários imóveis, tá, pessoal? Então isso gera uma segurança adicional, né, de você ter uma equipe especializada. E é óbvio que você também precisa buscar pela reputação dos fundos, né, do gestor do fundo, da equipe que está fazendo aquela gestão do fundo para você. E atualmente, pessoal, os fundos imobiliários eles estão muito em alta no mercado, né? Mas isso se deve principalmente ao fato da queda que a gente teve no valor desses fundos nos últimos anos. Principalmente aí por conta da pandemia, né? Que a gente teve muitos escritórios fecharam, shoppings fecharam, muitos negócios fecharam e isso acabou impactando, né? A condição do mercado acabou impactando no valor desses fundos imobiliários. E isso acabou gerando uma série de oportunidades para nós que investimos nesse mercado, né? E isso faz com que a gente consiga achar fundos com valores muito descontados, ou seja, muito baratos em relação ao quanto ele rende, em relação ao valor do patrimônio deles, né? Então, quando eu falo do patrimônio, se a gente vender, por exemplo, um galpão que valha 10 milhões, e a gente somar o valor das cotas, você vai encontrar o somatório de cotas de 8 milhões. Então você tem ainda uns 20% aí de valorização, 25% nesse caso, que você pode ganhar no valor da cota, tá, pessoal? Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar, né, como é que você faz para identificar os fundos imobiliários que estão com esse desconto aí, que realmente vale a pena, que ainda tem perspectiva de crescimento. Também existem fundos que o mercado tá mudando muito, tal. Eu vou mostrar os segmentos daqui a pouco para vocês e vão começar a entender melhor. E aí, pessoal, tem alguns riscos que envolvem, né, investimentos em fundos imobiliários, como, por exemplo, o que eu acabei de falar, o mercado, né? Então, se a gente tem uma crise, né, como a gente teve nos últimos 2 anos aí por conta da pandemia, isso pode diretamente impactar no valor e na rentabilidade das suas cotas aí do fundo imobiliário. Como eu disse também, né, naquela questão da liquidez, alguns fundos, né, eles são muito fáceis de você comercializar, mas existem alguns fundos que a liquidez já não é tão interessante. Isso a gente vai acabar vendo também mais para frente, mas é importante que a gente tenha isso em mente, né? Na hora de comprar, a gente precisa tomar cuidado para realmente saber se a gente vai conseguir se desfazer desse título, né, quando a gente quiser, de uma maneira fácil. Assim como um imóvel comum, né, você tem problemas de inadimplência, crédito, isso pode impactar na rentabilidade dos fundos, mas, né, pelo lado positivo, né, de novo, você tem uma equipe que vai gerir isso para você e vai fazer isso da melhor forma possível, com o departamento jurídico que vai buscar reaver os valores que eventualmente algum inquilino não pagar. Outros riscos também, que é a relação da concentração e especificidade, né? Então, tem muitos fundos que têm apenas um imóvel ou trabalha com um segmento específico, né? Só aquele segmento. Isso pode gerar um pouco mais de risco. Mas isso é facilmente contornado quando você faz uma diversificação. Então,
Ah, eu vou juntar, por exemplo, R$100 por mês para investir em fundo imobiliário. Num mês você compra um fundo, no outro mês você compra outro fundo e você vai diversificando e vai diluindo um pouquinho desse risco, tá, pessoal? Então é importante que você também tenha uma diversificação. Ou você pode comprar um fundo que tem uma diversificação dentro do próprio portfólio. Isso também te ajuda bastante. E, né, pessoal, como qualquer imóvel, você pode ter a vacância que eu comentei anteriormente ali, né? Um inquilino pode deixar o imóvel e isso acaba gerando alguns probleminhas ali na rentabilidade do fundo. E aí, quais são os principais tipos de fundos imobiliários que a gente tem disponível no mercado? Primeiro deles, fundos de tijolos, que nada mais são do que os imóveis físicos, né? Fundos que investem na construção ou aquisição, né, de imóveis físicos. A gente também tem os fundos de papel, né, que investem em certificados de recebimento imobiliário ou outros títulos vinculados ao setor imobiliário. Você tem fundos híbridos que mesclam nesses dois tipos, fundos de fundos, né, que investem em outros fundos, e a gente também tem os fundos de desenvolvimento. Esses aí são um pouco menos comuns aqui no Brasil, né? No exterior, Estados Unidos, Canadá, eles existem aos montes, mas aqui também a gente tem alguns casos aí no Brasil. Esses tipos de fundo, né, eles têm um risco muito maior, né? Porque você imagina que o desenvolvimento ele é parte da aquisição de um terreno, construção, né, até uma venda, né, ou locação posterior. E isso acaba gerando um risco. Quem já fez no mínimo uma reforma, qualquer tipo de obra em casa, sabe que essas coisas geram muitos problemas e podem impactar na rentabilidade do fundo, né? Mas também, né, tem um lado positivo disso, que é ter retornos maiores. Então, quanto maior seu risco, maior é o seu prêmio. Então, vale a pena, né, você considerar seu apetite ao risco, né? Se você é uma pessoa que não gosta de tomar risco, então esse é um tipo de fundo que não vale a pena para você. Mas se você aceita um risco um pouco maior, né, esse é um fundo que seria válido para você, tá, pessoal? Só lembrando, né, novamente, que a gente está falando de fundos com especialistas para fazer toda a parte da construção, engenheiros, toda uma equipe estruturada para isso. É diferente de a gente simplesmente contratar um pedreiro e fazer uma obra na sua casa, que a maior parte de nós não tem muito conhecimento sobre obra, tal. Então, na nossa casa, o risco é muito maior, mas aqui no fundo existe o risco, mas ele é menor, tá, pessoal, do que a gente fazer na nossa casa mesmo. E, né, pessoal, vamos falar dos segmentos, né? Existem vários segmentos ali, alguns mais tradicionais e outros bastante interessantes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui os principais fundos, né? Então, a gente tem fundos de galpão logísticos, lajes corporativas, né? Esses daí e shopping centers, né? Que são fundos que foram bastante impactados aí durante a pandemia, principalmente porque alguns escritórios fecharam, né? E tiveram que renegociar suas dívidas. A gente teve os shoppings também que fecharam durante esses períodos, então isso acabou impactando. Então tem um risco um pouco maior em alguns casos ou não, e aí vai de cada um avaliar, né, no momento atual, né, como é que isso tá? Agências bancárias, esse é um setor que deve se extinguir nos próximos anos, pessoal. Cada vez mais você está vendo as agências aí fecharem, os bancos digitais estão crescendo muito, né? Até o Banco do Brasil recentemente fechou várias agências, mais de 100 agências no Brasil inteiro. Então, esse é um setor que está bastante fadado ao fracasso aí. Então, eu particularmente corro desse tipo de situação. A gente também tem hospitais, universidades, hotéis, tá? Imóveis residenciais, esse é um que poucas pessoas conhecem também, mas existe, tá, pessoal? E aí, para fechar essa listinha dos segmentos, pessoal, a gente tem dois novos entrantes aí. Primeiro de agronegócio, tá, pessoal? E o segundo é o mais inusitado deles, que é o de cemitério. Esse tipo de fundo, ele tem um só no Brasil, mas ele investe em cemitérios, jazigos e serviços funerários. Muitas pessoas, né, acham estranho, né? Eu conheço pessoas que não investem nesse tipo de coisa de jeito nenhum, mas é um tipo de negócio, tá, pessoal? Muitas vezes bastante lucrativo e que vale a pena a gente olhar com um pouco de carinho aí. Vou mostrar também o fundo e como que tá a rentabilidade deles, tá, pessoal, nos próximos vídeos. Então era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Aproveite para curtir esse vídeo aí se você ainda não fez isso, se inscrever no canal e ativar as notificações aí para ser avisado sempre que a gente postar os novos conteúdos no nosso canal, isso que eu tenho feito semanalmente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.